Glória a Deus. A verdade é sempre esta: somos pecadores. Eis a questão, né? Somos pecadores. Livro de Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14, até o versículo 16, até o 20, 14 até o 20, diz assim: porque bem sabemos, todos acharam? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A ordem a ser obedecida, ela vem de Deus. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amém. Interessante porque, através dessas palavras de Paulo, ele fala de uma realidade que nós não podemos desconhecer ou ignorar a respeito dessa luta, desse conflito que existe dentro de nós. Nós sabemos que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é a melhor. Sabemos que realmente o padrão perfeito é o de Deus, né, Rose? Sabemos. Mas muitas vezes nós praticamos aquilo que é contrário. Porque existe dentro de nós essa luta constante entre a carne e o espírito, aonde o espírito ele está sempre nos lembrando que o que vem de Deus é o melhor. Mas existe uma oposição aonde a nossa carne, ela está sempre nos direcionando, tentando nos levar a nos apegar àquilo que é terreno, aonde o princípio, aonde o propósito é agradar a nossa carne, é satisfazer os nossos desejos e paixões. Enquanto nós temos a consciência da santidade de Deus, da necessidade que nós temos de estar na presença de Deus, como é bom estar na presença de Deus, como é bom poder esquecer de nós, como é bom poder simplesmente gozar de uma comunhão onde o Espírito paira, onde Ele sopra no nosso meio de uma forma tão maravilhosa, não é verdade? Seria bom se nós mantivéssemos, esse clima, essa dimensão espiritual o tempo todo. Mas nós sabemos que isso não é uma realidade no sentido de ser algo constante. Deus sabe disso. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe aquilo que nós somos. O que Ele quer que nós entendamos é que o desejo dentro de nós seja em querer servi-lo, em querer agradá-lo. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, que nós possamos colocar diante dele e falar: Pai, eu errei, eu falhei. Eu sei que aquilo que vai edificar a minha vida é a obediência a Ti, é a comunhão contigo. Mas, Pai, eu Te amo. Pai, eu quero. Pai, eu ainda não sou, mas eu quero, eu vou ser, no nome do Teu Filho amado Jesus. Através do Teu Espírito que é santo, que habita na minha vida. Esse processo é contínuo, esse processo ele vai continuar, porque eu desejo, eu quero, Pai. Eu quero. A nossa natureza pecaminosa, ela foi herdada lá no Jardim do Éden, você sabe disso, e ela é o atrapalho natural para que
nossa tão almejada santidade venha ser algo contínuo e real em todo o tempo. O que mais me chama a atenção é que o tempo todo o Espírito Santo está me levando a lembrar do plano de Deus, do projeto de Deus, que antes do homem poder vir a cair, a desobedecer a Deus, Ele já tinha organizado um plano de restauração, um plano de perdão para a humanidade. Aonde eu vejo, sempre quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o Espírito Santo dizendo: olha, o Pai nunca vos esqueceu, o Pai nunca deixou de acreditar em vocês, o Pai nunca deixou de apostar em vocês. O que vocês precisam, como foi falado aqui, cabe a nós, não a Deus, esse desejo de mortificar os desejos da nossa carne, os desejos, as paixões. O que cabe a nós é desejar realmente nos esforçarmos para buscar ao Senhor, para estarmos constantemente na Sua presença, aonde cada vez mais, por estarmos ali, vivendo esse relacionamento, menos de nós, cada vez mais sendo amortecido o desejo dentro de nós pelo pecado. Essa é uma verdade. A Bíblia está sempre nos mostrando essa realidade. Pedro, ele fala justamente de uma forma muito clara a respeito dessa situação. Pedro 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está dizendo que além de ter essa carne, que nela não habita mal ou bem algum, mas simplesmente o mal, ainda existe o ajuntar do inimigo, que está o tempo todo nos acusando, que está o tempo todo procurando nos tirar essa esperança do perdão de Deus, da restauração de Deus, da nova oportunidade que Ele nos concede. É bom nós sempre estar consciente da nossa condição. Somos pecadores, somos limitados, somos falhos. Mas isto não deve servir como sendo posições para deixarmos de acreditar que nós podemos ser santos, que nós podemos desfrutar da comunhão íntima com o Pai. O que nós precisamos é, ao lembrarmos dessas dificuldades e nos arrependermos de quando nós as praticamos, e esse arrependimento nos levar a um afastamento dessas atitudes, desses atos, para que sobre nós possa cair a misericórdia de Deus, e junto com as misericórdias de Deus, as suas bênçãos. E como fala o escritor de Provérbios, elas hão de nos enriquecer. As pessoas pensam que esse enriquecimento, quando a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, mas enriquece-nos, simplesmente está relacionado ao lado físico, ao mundo secular, mais nada. Esse enriquecimento é mais da sua presença, é mais da intimidade com Ele, é mais ser profundo em um viver com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos levando a entender que sempre
devemos estar ciente, consciente dessa atitude, dessa condição, para que a gente não venha subestimar a força que existe na nossa carne e a força do inimigo. Mas ao mesmo tempo, ele diz que ao entendermos esta verdade, paralela a ela está também a presença de Deus, que está à nossa disposição, para que nós a abracemos, para que nós a agarramos, para que nós realmente possamos cada vez mais permitir que Ele nos envolva, que Ele nos cubra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para que venhamos a viver aquilo que Ele espera, que a cada dia essas coisas velhas do pecado, essas coisas relacionadas com as coisas que nos afastam dEle, essas coisas que vêm para nos roubar tempos preciosos, que deveríamos estar na Sua presença experimentando. Cada vez mais possamos estar entendendo que está muito mais próximo esse desejo de estarmos com Ele para sempre. Onde cada vez mais a nossa motivação será movida por essa expectativa, que a qualquer momento nós o veremos como realmente Ele é, nós o veremos face a face, nós cantaremos junto com os anjos, com as milícias celestiais, com a grei, com o grande coral que existe no céu, e nós nos uniremos a eles para declararmos: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia, aonde o nosso medo não haverá, baseado nas nossas perdas nessa terra, os nossos temores não existirão mais, mas simplesmente o que nos move a cada dia é essa expectativa, que a qualquer momento nós o veremos face a face, que a qualquer momento nós o veremos, ou nós o ouviremos a dizer: Filho, servo bom e fiel, buscaste a minha presença, desejaste a comunhão, buscaste viver na minha presença, entra para o gozo do teu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde nós experimentaremos também essa verdade, que aqui nós temos o pecado que nos rodeia, mas ele não tem sido mais o nosso dono, não é ele mais que tem nos direcionado. Mas que nesse dia glorioso, quando estivermos na presença do Senhor, o pecado não mais existirá. Aleluia! Hoje, através dessa verdade na nossa vida, nós estamos libertos desse pecado, apesar de termos ainda essa natureza, ter a tendência de buscar as coisas do pecado. Mas dentro de nós, como Paulo mesmo falou, existe, sabe, essa consciência, e dentro de mim o Espírito do Senhor, Ele fortalece o meu espírito para buscar a comunhão, para buscar cada vez mais a presença de Deus, e nisso eu sou fortalecido, aonde o meu espírito, dominado pelo Espírito de Deus, domina a minha alma, domina a minha mente. Aleluia! E aonde cada vez mais eu posso dizer para o meu Deus: eu te amo, eu te adoro, eu te quero. Aí em tudo aquilo que eu possa fazer, ou vir a fazer, eu posso glorificar o nome do meu Deus, do nosso Deus. Porque aí a palavra de Deus vem a se tornar uma realidade quando ela diz: seja no comer, seja no beber, qualquer outra coisa que você estiver fazendo, vai ser purificado, vai ser santificado, porque você estará fazendo para Deus. Aonde você há de viver a verdadeira liberdade, discernindo todas as coisas por ser espiritual. Aleluia, vendo, aleluia, sabendo administrar essa verdadeira liberdade, aonde, mesmo quando você ouve as pessoas dizer que tudo eles podem, tudo nós podemos, tudo nos é lícito, você fala: eu consigo entender esse contexto, porque eu posso completar essa frase: mas nem tudo me convém, porque realmente a minha satisfação, porque realmente aquilo que eu preciso, eu já tenho em Cristo Jesus. Eu já tenho em Cristo Jesus. Aonde mais essa busca que você tem colocado diante de você,
que não tem sido o Senhor em primeiro lugar, vai perder as forças. Aonde você vai entender que o mais prudente e sábio é obedecer do que sacrificar. Interessante que mesmo entendendo essa condição, que essa natureza herdada do primeiro homem, existe algo mais forte, mais importante, que é justamente ter a satisfação plena em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que leva o homem a buscar caminhos errados é a insatisfação. É o vazio que existe ainda dentro dele. É a falta ainda de experimentar algo mais profundo dado por Deus. E vocês sabem que se nós não levarmos a sério esta verdade, essa palavra, nós podemos estar aqui dentro, podemos ter descido as águas, podemos participar de todos os cultos, podemos ser dizimistas fiéis, mas ainda insatisfeito na nossa alma, ainda vazio do nosso coração. Essa é a verdade. Podemos ter saído de casa tão cedo, podemos ter estado aqui um tempo sentado e corremos o risco de voltar para casa vazio e oco do jeito que nós entramos aqui. Por não levarmos a sério que Deus fala aquilo que nós estamos precisando. Por não receber aquilo que Deus está falando, por conhecer a nossa necessidade, por não termos recebido. Ao sairmos daqui, voltar àquela vida insatisfeita, aonde a velha natureza ainda mostra que tem o domínio. Aonde aquela dificuldade, aquele pecado de ontem, ele está sempre voltando e cada vez mais com força. Aonde parece que nunca o defunto foi enterrado totalmente, mas sempre preso aquilo que ficou mal resolvido, por estarmos vendo sempre o pé do defunto para o lado de fora. Aonde sempre o mesmo pecado acaba nos vencendo. Mas não deve ser assim. Não precisa ser assim. Aleluia. A palavra de Deus, 1 João, no primeiro capítulo aqui, versículo 4. Olha que João ele fala. Ele fala aqui de uma forma assim interessante. Ele fala assim, olha, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, é com o seu Filho Jesus Cristo. É interessante que ele está dizendo dentro de um contexto, aonde ao entendermos esta palavra, no sentido de recebermos, nos é colocada à disposição uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o próprio Espírito Santo de Deus, aonde automaticamente nós seremos satisfeitos em todas as áreas da nossa vida.
Quer dizer, nós teremos uma comunhão plena, nós teremos um gozo completo, porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Aonde, aleluia, tudo aquilo que nós fazemos é através do Espírito Santo na nossa vida, aonde usamos o nome do Filho e apresentamos tudo diante do Pai, aonde temos a legalidade. Você acha que Deus vai deixar de ter comunhão com uma pessoa que vive dessa forma, que crê dessa forma? Essa é a verdade, irmãos. Ele está dizendo, olha, essas coisas eu tenho deixado escrito para que vocês tenham comunhão, para que vocês realmente desfrutem daquilo que a tua alma precisa, necessita. Aí dessa forma a gente vai entrar dentro de um entendimento aonde vamos reconhecer que o nosso Deus que servimos, Ele é puro. Aí que entra essa verdade que nós estamos cantando o tempo todo. Conheceremos a santidade de Deus. Conhecemos que realmente não existe outro fora dele. Não existe razão maior do que senão adorá-lo. Aí nós vivemos o princípio, vivemos o objetivo pelo qual nós fomos criados, para louvor da sua glória. Aonde tudo aquilo que estivermos fazendo será dentro desse entendimento, dessa consciência. Eu faço usando da oportunidade para glorificar o meu Deus. Aí assim, automaticamente você vai fechar a porta para o pecado. Você consegue compreender? Porque a consciência é essa, para a glória do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, se estivermos envolvidos por esse Espírito, por essa verdade, você acha que daremos liberdade para o pecado na nossa vida? Não. Nós estamos em comunhão com o Pai. Estamos conscientes, nós somos espirituais, sem tirarmos o pé do chão, somos espirituais, discernimos a todos e a tudo. Os naturais, os sem Deus, os desobedientes, não conseguem discernir. É por isso que são dominados pelo pecado. Mas nós não somos diferentes. Porque nós temos comunhão com Ele. A sua pureza se torna algo visível. Viveremos a verdade, porque nós estaremos falando a verdade. Versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, de 1 João 1. Mas se andarmos na luz como na luz Ele está, teremos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós acabamos de cantar, oh, leva-me, Senhor, à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, aleluia, aonde nós somos levados, somos guiados pelo sangue de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aonde nós teremos a consciência, aonde habita as trevas, mas nós somos da luz, nós andamos em comunhão com o Espírito, andamos em comunhão com a palavra de Deus, aleluia, e assim nós temos comunhão, quer dizer, vivemos realmente a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde aquilo que tem sido difícil há de se tornar mais fácil. A comunhão com o meu irmão, a comunhão com o meu próximo, a comunhão com o meu cônjuge, com a minha família, com as pessoas de fora, se tornarão mais fáceis. Porque não mais eu, não mais o meu coração, não mais a minha mente, mas agora a mente de Cristo, pensando igual a Cristo, com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e nas mesmas atitudes, podendo até fazer obras maiores, para a glória do Pai. Promessa feita por Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Que
coisa bendita, que coisa tremenda está à nossa disposição. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que nessa comunhão, nossa vida será uma referência, aonde traremos em nós, e através de nós a luz do Senhor há de brilhar, e há de iluminar a vida de muitos que andam em trevas. Aí nós seremos aquilo que Deus espera que nós sejamos como igreja, constituída por pessoas falhas, sim, por pessoas imperfeitas, sim, mas pessoas que são lavadas pelo sangue, pessoas que se tornam uma referência aonde ela estiver, ela será sal e luz. Nós trouxemos um sal do Brasil. Posso falar do sal? O meu cunhado, muito tempo atrás, ele trabalhava com sal lá em São Paulo. Foi dessa vez ou na outra vez que a gente ganhou o sal? Dessa vez? Ele deu um monte daquele saquinho, aquele pequenininho de sal assim, né? Eu sou chegado num sal, precisa tomar cuidado, mas o sal já venceu, Dani. E você coloca sal, e a comida não muda o sabor, não muda. Eu falei, isso aqui não serve nem para pisar. Porque Jesus fala, né, que o sal que não salga, ele é insípido, ele não tem mais a propriedade. Então, ele tem que ser jogado no chão para que seja pisado. Eu falei, esse sal aqui é perigoso até acrescentar pedra no rim, mas mudar o sabor da comida não muda. Vocês estão compreendendo? E Jesus, ele falou, ó, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Agora isso tudo justamente é porque vivemos essa comunhão. Temos cada vez mais o desejo e o buscar a Deus, cada vez mais tendo prazer nas coisas de Deus, olhando para o alto, para as coisas espirituais. Aleluia! Aonde, irmãos, o mínimo que nós possamos estar fazendo ou vivendo já será suficiente para Deus nos usar, para tocar em vidas, em corações, trazendo essas pessoas para virem a conhecer e adorar o nosso Deus junto conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque essa é a verdade. Jesus é a luz do mundo, e quem o segue nunca anda em trevas, ele está sempre na luz, porque ele é a luz, e estando nós nele, também seremos essa luz. A comunhão que existe entre nós e Deus há de ser vista, há de ser notada, há de ser cobiçada. Não há pecado nisso. E o melhor, ela será compartilhada com essas pessoas. Aleluia. E é interessante que em nenhum tempo, em nenhum momento nós perdemos essa consciência da nossa velha natureza. Agora, é necessário que nós não percamos essa consciência, para que a gente não se sinta um super crente, para que a gente não se sinta espartanos, homens cheios de óleo nas suas mãos, sabe? Cheios de unção, aonde somos intocáveis, aonde, né, achamos que o nosso nível está acima dos outros. Não, muito pelo contrário. Aonde tudo aquilo que você faz, você direciona, olhe para Jesus. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Quem sou eu? Eu sou simplesmente uma voz que clama. Procura preparar o coração de cada um, para que possa ouvir a voz do Mestre. E essa é a verdade. Nós não podemos ignorar essa consciência que é resultado da herança do primeiro homem. Mas a beleza, viu, de nada, é que mesmo quando nós fazemos aquilo que nós não queremos, que é errado, versículo 9, nós somos levados automaticamente a reconhecer, para que nós possamos dizer dessa forma, conforme o versículo diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Alguém disse uma vez, Richard, que o maior e melhor apagador de lousa do mundo é o perdão. E é justamente esse perdão que nós receberemos por termos colocado diante de Deus uma oração arrependida, uma oração fruto de arrependimento, de contrição, sincera, aonde Deus Ele vai levar em consideração para nos abençoar, para nos dar aquilo que nós não merecemos, ignorar aquilo que nós deveríamos receber, ou devíamos receber. Essa é a verdade. E aqui é interessante que, através dessa condição, ou nesta condição, os nossos erros, os nossos pecados, eles vão perdendo a força, Edson. Aonde você vai perceber que naquilo que você caía, naquilo que você tinha fraqueza, você hoje consegue dominar. Aleluia. Você consegue entender o conselho que Paulo deu a Timóteo? Fuja dos desejos da mocidade. Fuja dos desejos da sua carne. Agora, não fique parado. Fuja com uma direção. A direção também é dada. Agora, segue a santidade. Segue ao Senhor. Interessante, né? Nós fugimos de algo, mas tendo uma direção para onde? Que é justamente seguir a santidade. E a beleza que só encontramos em Cristo é que, desta forma, naturalmente, o perdão de Deus é derramado sobre nossas vidas. Nós não somos mais direcionados pelo sentimento. Aonde nós entendemos da seguinte forma: hoje eu não me sinto perdoado. Se Jesus voltar no sábado e domingo, eu estou pronto. Mas se ele vier na segunda, na terça, na quarta, não estou preparado não. Eu acho que hoje, se Jesus voltar na quarta-feira, eu acho que eu não subo. Aleluia. Porque não é pelo sentimento, né, Rosa? Mas é pela fé. Não é por aquilo que a gente, sabe, tem feito ou deixar de fazer. Mas é pela fé que nós temos. E essa fé também nos leva, de uma certa forma, a não nos a conformarmos com as coisas erradas. Essa é a verdade. Aleluia. Porque naturalmente, automaticamente, o perdão é derramado sobre as nossas vidas. E nós voltamos, ou somos fortalecidos na nossa esperança, levantamos mais fortes. Paulo, na sua dificuldade, não sabemos realmente qual era essa dificuldade. Mas ele fala, eu pedi ao Senhor para que Ele pudesse me libertar, me livrar de algo que me incomoda, que me atrapalha. Era um espinho na carne. Não sabemos qual era esse espinho na carne. Mas interessante foi a resposta do Senhor para ele. Paulo, é necessário que esse espinho fique aí. Para que você possa reconhecer quem você é, para que você possa ver a tua condição, para que, ao perceber todas essas verdades, você possa correr para mim. Você possa esquecer, ou, sabe, se desprender de tudo aquilo que queira ser ressuscitado, de coisas que você trouxe, coisas que te levavam a reconhecer que você era o tal, mas que essas coisas não mais terão forças, porque você vai reconhecer que isso é algo necessário para que você possa reconhecer que eu estou no comando da sua vida. É por isso que o Senhor disse assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder só pode aperfeiçoar aquele que reconhece que é fraco. Por que o orgulhoso não consegue sentir a presença de Deus? Por que o orgulhoso não consegue perceber a presença, o mover do Espírito Santo? Porque para perceber, para experimentar, é necessário reconhecer com humildade. Quem sou eu? Eu sou barro. Irmãos, quem somos nós? Nós somos pó. Nós somos uma poeirada só, gente. A criança é o pozinho ali, ó. Está ali o pó segurando o pozinho. Somos uma poeirada só. Aleluia. Essa é a realidade. Aleluia, mas ele pega esse pó, ele unta com o Espírito Santo, ele faz uma argila, ele faz um barro pegajoso, monta um vaso. Se deixasse só desse jeito,
não valeria a pena, não tinha muito sentido. Mas ele fala que dentro desse vaso de barro, ele coloca a sua presença, a excelência dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é fiel para fazer assim, como Ele tem dito na sua palavra. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. E aonde não mais, por nós mesmos, não mais pela nossa habilidade, mas sim pela graça, pelo poder, pela palavra que Ele tem nos deixado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somos pecadores, eis a questão. Mas o pecado, ele não é mais o nosso Senhor. Não é mais Ele que manda e domina a nossa vida. Estamos sujeitos? Estamos. Mas aos poucos, estamos ouvindo o Senhor a dizer: você me ama? E nós dizemos para Ele: Senhor, eu te amo. Mas de repente a gente quer questionar, dizendo: Deus, mas eu... E Deus para e nos interrompe dizendo: mas você me ama. Aí a gente quer: mas Deus, você me ama? Senhor, eu te amo. Se pudéssemos ouvir a sua voz nitidamente falar ao nosso coração, ouviríamos assim: não se preocupe então com essa dificuldade, que no seu tempo, na sua hora, isso vai ser resolvido por completo. O que eu espero é o teu amor, que te motiva a buscar a minha presença, a buscar a comunhão comigo. Portanto, que o pecado não reine na nossa vida. Que nós possamos entender que com o pecado não se brinca. Mas nós temos diante de nós essa palavra que nos ensina como fugir do pecado. É estando cada vez mais na presença de Deus. Somos pecadores, eis a questão. Mas a verdade é que um pecador arrependido, um pecador na presença de Deus, ele é perdoado, restaurado e vive na esperança da presença de Deus. E para sempre. Se coloca de pé. Eu gostaria de cantar novamente com vocês. Eduardo, vem.